Bem, agora em relação aos pacientes com diabetes, esses pontos de corte vão mudar um pouco, né, Luciano? A gente está falando aí já de um público que tem um risco cardiovascular mais alto só por ter diabetes mellitus. E alguns trabalhos mostram que a gente deveria adotar um outro ponto de corte em relação à score de cálcio para definir que um paciente com diabetes que, por exemplo, foi anteriormente classificado como de risco intermediário, passe a ser classificado como de alto risco. Que ponto de corte é esse? É D de 10, D de diabetes, né? Boa. Velha recomendação. E o 100 de 100 diabetes, né? A velha historinha de sempre. Então, os pontos de corte são esses, né? Assim, se você tem um paciente diabético e ele tem um score de cálcio a partir de 10, esse score de cálcio ele vai ser considerado como doença aterosclerótica subclínica. É exatamente essa terminologia que está presente lá na diretriz, né? Então, é como se você pegasse um paciente que já tem um risco aumentado de doença cardiovascular e dissesse, olha, existe doença na sua carótida, na sua coronária, tá lá, a gente fez o exame, viu a imagem, tá lá a placa, então, realmente você reforça a indicação de tratamento e, nesse caso, a gente reclassifica como alto risco, né? Enquanto no paciente não diabético, prevenção primária assintomático, aquela presença fica naquela história, se der uma pontuação entre 0, a gente já comentou, né, que ele poderia não tratar. Acima de 100 é o ponto de corte para você tratar realmente. E acima de 100, na diretriz, ele diz, você deve começar a estatina de moderada potência, né? Porque você estaria na dúvida ali do risco, mesmo ele sendo intermediário, não mudou a classificação, ele continuou no intermediário e continuou no moderada potência, entendeu? Enquanto quando você passa para o paciente com diabetes, ele entra com essa história do reclassificador, né? Ele entra para o alto risco direto porque tem o score de cálcio positivo, tá? E uma faixa intermediária entre o 0 e o ponto de corte, ele sugere que você pode iniciar a estatina, pode iniciar o tratamento. Ele não diz não é para iniciar, nem ele diz é obrigado a iniciar. Ele deixa naquela faixa intermediária. Para o diabetes, a diretriz também fala que só a idade já seria um ponto de corte para você classificar como alto risco. Então, para homem, essa idade é 50 anos. Então, se eu tiver um homem com diabetes com mais de 50 anos de idade, ele já é alto risco. Então, nem precisa score de cálcio. Não tem mais score de cálcio. E aí, talvez um ponto para a gente ter uma certa atenção, porque, repare, então eu vou ter que fazer score de cálcio em paciente abaixo dos 50, onde talvez a faixa etária dele, lógico, abaixo do 40 a gente espera mais placa não calcificada, né? Então você tem uma janela bem curtinha ali para o diabético de 10 anos, ali, onde talvez o exame valha a pena. Abaixo de 40, talvez o exame seja um falso negativo, né? Ele pode dar 0 porque não calcificou ainda, e você ficar na dúvida. Eu queria até saber a sua opinião sobre um tema, Luciano, já que a gente está falando de pacientes jovens com diabetes. Uma área em que a gente hoje tem muita controvérsia em relação à estratificação de risco em pacientes com diabetes do tipo 1, né? A gente vê muito assim... varia muito na literatura o que eles recomendam em relação. Isso. Alguns falam para utilizar aquela calculadora Estino, outros recomendam aguardar se esse paciente vai realmente desenvolver algum estratificador de alto risco. E aí eu acho que essas ferramentas de avaliação de aterosclerose subclínica, como score de cálcio coronariano, passam a ser bem interessantes para pacientes com esse perfil, né? Exatamente. E aí é que a gente deveria ter lançar mão dessas ferramentas, né? A gente vê muita dúvida, principalmente dos alunos da gente, e a gente vê às vezes, porque na classificação do risco da diretriz brasileira, ele coloca que se o paciente DM1 tiver mais de 20 anos de DM1 diagnosticado depois dos 18, então, peraí, quer dizer que se ele for diagnosticado aos 17 é diferente dele ser diagnosticado aos 18, né? Fica aquele negócio meio sem noção. Lógico que isso não é um ponto de corte tão absoluto, né? Ele só está dizendo que um paciente que é diagnosticado, se você pegar um paciente com 10 anos de idade diagnosticado com DM1, ele com 30 já vai ter 20 anos, já vai classificar como alto risco, como muito alto risco, não tem como, né? Então, assim, você tem que considerar que a idade é um grande fator para evento coronariano, né? Então, assim, a gente tem que ter essa ideia. E aí, para o DM1, embora, assim, talvez a gente não tenha, do mesmo jeito, uma coorte tão robusta como a gente tem no MESA, com DM2, com outros fatores de risco, óbvio que a gente não tem, mas é uma ferramenta de avaliação direta, né? Outro ponto que, às vezes, a gente também não vê muito descrito em diretriz é quem já pegou um exame, ele avalia os vasos principais. Então, ele avalia o tronco de coronária esquerda, descendente anterior, circunflexa e coronária direita. E aí ele vai dar uma pontuação para cada uma dessas artérias e o score de cálcio, quando a gente fala assim, 80,
é você somando dos 4 locais onde ele mediu. Então, pode ser, sei lá, 20, 20, 20, 20. Então, aquilo ali vai dar um score de cálcio de 80. Se ao invés de 20, 20, 20, 20, eu tiver 80 só no descendente anterior, aí eu vou interpretar da mesma maneira do que se tiver 20, 20, 20, 20, 20. A maioria dos cardiologistas que eu pergunto diz que não deveria, porque se eu tenho 80 só, num mesmo ponto ali bem limitado, aquela ali provavelmente é uma placa aterosclerótica de alto potencial de romper e dar um evento agudo, entendeu? Então, assim, não é oficial, obviamente, mas se você tem uma distribuição muito concentrada em um determinado ponto, talvez isso corrobore mais a ideia de que precise tratar mais intensamente do que se você tiver um negócio mais distribuído, né? Lógico que respeitando esses pontos de corte que a gente já citou. Perfeito, Luciano.